A minha vida, especialmente na infância, foi marcada por Santo Antônio. Bom, meu nome é Frei Bruno, estou aqui no Brasil há 40 anos e a minha terra natal é Milão. Salve Maria Imaculada foi convidado para dar um testemunho sobre Santo Antônio. Eu nasci na cidade, numa pequena cidade, a 10 quilômetros da Basílica de Santo Antônio, da cidade de Pádua. E desde criança, os meus pais falavam de Santo Antônio. Sempre nós íamos, desde crianças, íamos na cidade de Pádua, a basílica chamada-se de Santo. Lá na cidade de Pádua e na minha cidade, nas outras cidades ao redor, não se diz a igreja de Santo Antônio, a igreja do Santo. Era o santo por excelência. Chegaram aqui os três em janeiro de 1949. E por causa disso, uma ideia que foi muito forte foi um tipo de simpósio sobre Santo Antônio e, sobretudo, receber duas veneráveis relíquias de Pádua, uma costela flutuante, a relíquia menor de Santo Antônio, e aquela outra, um busto de Santo Antônio com massa corporis. Chegaram aqui no Brasil no dia 15 de abril de 99 e levamos estas relíquias em todo o Brasil ao longo de 9 meses. E uma coisa que aparece claro, para nós apareceu claro, foi o seguinte, que no Brasil a devoção a Santo Antônio é extraordinária. A nossa alegria era quando o pai, a mãe, a gente saía de casa e vamos dizer, o nosso passeio, a nossa alegria era ir na igreja do Santo. E foi aí que surgiu a minha vocação religiosa. Eu fui convidado para ser o frade do Santo. Eu sou frei franciscano, mas na nossa região não se falava tanto de São Francisco, se falava de Santo Antônio. É por isso que ingressei no seminário de Santo Antônio, numa outra pequena cidade chamada Campo San Piero, um lugar também querido por Santo Antônio, onde a história lembra que Santo Antônio subia numa árvore de nozes e daí ele celebrava aqueles momentos assim de intimidade com Deus. Portanto, eu posso dizer que Santo Antônio faz parte da origem da minha vida, da minha infância. A gente respirava Santo Antônio e foi através de Santo Antônio que a gente chegou a ter amor aos pequenos, aos pobres, às crianças. A gente lembra, e todo mundo lembra, o pão de Santo Antônio. Exatamente a grande lição que Santo Antônio aprendeu de São Francisco, esse amor, esse carinho para os pobres. Esse amor aos pobres é uma palavra assim forte de Santo Antônio contra os ricos e os poderosos que oprimiam os pobres. O povo nordestino, mais do que rezar com Santo Antônio, eles falavam, dialogavam, como se fosse uma pessoa viva. E ao longo desta caminhada, né, de 9 meses, a gente experimentou de tudo, mas a gente percebeu, né, como é o povo simples que tem esta devoção, este amor, esta fé grande em Jesus, em Maria, mas também por meio dos santos que são servos do Senhor e que também ajudam com o exemplo deles para chegar à santidade, né? Quero lembrar que com 12 anos praticamente entrei no seminário, exatamente no lugar onde Santo Antônio teve a visão do menino Jesus. E aí fiquei alguns anos e depois fui estudar naturalmente na Basílica de Santo Antônio, onde está o corpo de Santo Antônio, e aí me formei até
me tornar sacerdote. Apesar de nós termos crescido num aspecto devocional de São Francisco, aquelas orações, aqueles cânticos, aquela devoção popular de Santo Antônio, porém tudo isso deixou uma marca evangélica profunda na minha vida, que é exatamente esse seguimento de Jesus a serviço dos pobres, dos pequenos, da partilha do pão. E por isso que eu sempre digo que aqui mesmo no Brasil, se nós queremos encher a igreja de gente, tem 2 santos que conseguem fazer isso. Nossa Senhora Aparecida e Santo Antônio. Você pode marcar uma missa aqui no Brasil durante a semana, qualquer hora, qualquer dia, e você enche a igreja de gente, porque aqui, entre o povo brasileiro, Santo Antônio entrou no coração de todo mundo. Ele entrou no coração de todo mundo porque ele traz para nós uma genuidade, autenticidade do Evangelho, porque na medida que a gente conhece Santo Antônio, a gente conhece São Francisco de Assis, e a gente se apaixona por Jesus de Nazaré. Eu acho que esse é o motivo fundamental pelo qual Santo Antônio marcou profundamente a minha vida. O meu pai era casado já, e quem estava casado não ia para a guerra fora do país. E meu pai foi enviado como militar lá na Sicília, em Palermo. E passou muita dificuldade, porque ele era encarregado de um paiol de munições. Logicamente, os inimigos americanos, sobretudo ingleses, procuravam este lugar para estourar. Meu pai sempre me contava que rezava pedindo a proteção de Santo Antônio, porque nada acontecesse. De fato, terminou a guerra, voltou para casa incólume, normal, né? Mas para dizer como é importante para nós ter esta devoção, esta fé. O fato mais assim forte que nós passamos juntos com aqueles que estavam, né, nesta caminhada é numa cidade ali da Bahia, né, onde uma família, 2 irmãos, eu não sei por que motivo, estavam de briga. A briga feia, que não se cumprimentavam. Aliás, era proibido aos primos, os filhos dos 2, quando se encontrarem na rua, dar um alô, cumprimentar. Era proibido. Uma briga de irmão muito forte. Bom, quando chegou lá a relíquia, teve a missa, tudo, né? Daí, a um certo ponto, na missa, tem aquela parte de dar a paz, né? E de repente, um dos irmãos que estava mais na frente, foi lá no fundo e foi perto do irmão. Fazia mais de 40 anos que não se falavam. E os 2 se abraçaram. E aquele que estava na frente falou para o outro: olha, vim aqui para dar a paz e pedir a tua paz, por causa que uma voz insistente falava: vai reconciliar-te com o teu irmão. Ele achava que, não sei, é uma voz que escutava. E foi lá, os 2 se abraçaram e choravam. Mais de 40 anos que não se falavam. Ele já pensou. E daí o padre, depois, na sacristia, falou para nós. Falou: vocês notaram no fundo da igreja um movimento assim? Aí, notamos. Bom, depois de 40 anos, 2 irmãos se deram um abraço de paz. É o milagre de Santo Antônio. Em poucas palavras, eu devo tudo a esse grande santo que me acolheu, desde onde ele passou os últimos dias de sua vida e onde ainda hoje estão conservadas as relíquias do seu corpo. Devo tudo a Santo Antônio e um obrigado muito especial por esta obra. Você está me vendo aqui na frente de Nossa Senhora. Aqui é uma obra, é um milagre. E tudo começou com a aquisição da rádio de Imaculada Conceição. Nós não tínhamos dinheiro. Procuramos em todos os lugares. O Dom Cláudio, que agora é cardeal,
com Frei Bruno, que era provincial na época, fomos rezar no túmulo de Santo Antônio. E Dom Cláudio disse, ele vai fazer um milagre, ele vai nos ajudar. E foi o que aconteceu. Com a oferta que recebemos no santuário de Santo Antônio, começamos a adquirir a rádio, que foi o começo de tudo isso que você está vendo aqui. Quero agradecer a Santo Antônio por isso. Para mim foi um milagre. E continuamente digo, Santo Antônio é realmente o santo dos milagres. Todos os santos têm uma missão. E a Santo Antônio foi reservada essa tarefa, fazer milagres para todos os devotos.